Olá, aqui é Ana Espíndola. Nós estamos lendo o livro O Despertar da Leoa, Levante-se e Transforme Seu Mundo, da autora Lisa Beverly, da editora Chara. Nós estamos no capítulo 9, áudio 20. Ao longo da Bíblia, vimos o Espírito Santo ser demonstrado em muitas maneiras mencionadas. O Espírito revestiu Sansão de poder com força sobre-humana e assim ele derrubou um templo sobre os filisteus. Elias correu mais que a carruagem do rei. A coragem de Deus veio sobre Gideão e ele reuniu um exército sem armas para derrotar os seus opressores. Por meio do poder do Espírito, Débora, uma mulher sozinha no deserto, levantou uma força de guerra para acertar as contas com o opressor inimigo de Israel. Pelo poder do Espírito, Jesus demonstrava o caráter de Deus em todo lugar por onde ia e a todos a quem ele encontrava. E então, viemos nós. A Bíblia diz que, em nossos dias, os corações iriam vacilar e fraquejar por causa do medo. Como esse medo debilitante será vencido? Talvez a resposta seja um derramamento da coragem de Deus. Por estarmos em um período de restauração profética, às vezes as pessoas podem ver o que está no horizonte, mas repetir ou dizer isso parece artificial ou forçado. Algumas de vocês podem ter tido encontros com um mover profético no passado, que pareciam um tanto estranhos ou simplesmente totalmente errados. Bem, vamos falar claro. Deus está atrás de mais do que uma posição no corpo de Cristo ou de um grupo de pessoas com títulos. Ele está atrás de pessoas que tenham o seu coração. Somos proféticos simplesmente em virtude do tempo em que nascemos. Não é porque frequentamos um seminário, mas porque, assim como Samuel, frequentamos o nosso Deus. Não há nada de errado com um seminário, apenas o fato é que Deus é maior do que qualquer seminário. Deus nunca pretendeu que o Espírito fosse exclusivo, reservado para a elite ou limitado. Ele pretendeu que a criação e as visões e sonhos proféticos abrissem nossos olhos para ver, nossos ouvidos para ouvir, nossas bocas para falar e os nossos corações para entender, correndo o risco de simplificar excessivamente o profético. Quero lhe dar algumas diretrizes que reuni ao estudar meu profeta favorito, Isaías. Desde o princípio de seus escritos, inspirados e proféticos, aprendemos isto. Ele vai nos mostrar como é o seu agir, para que vivamos a vida para a qual fomos feitos. Isaías 2, versículo 3, na versão A Mensagem. Eu amo isso. A forma como ele age é mostrada a nós para que possamos viver da maneira para a qual fomos feitos. Fomos feitos para viver em sincronia com Deus. Ele quer nos revelar os seus caminhos e as suas obras. Diante desta declaração, encontrei algumas diretrizes visionárias básicas em Isaías 49, que são repetidas quando Paulo cita Isaías em Romanos 9. 1. Olhe para o alto. 2. Olhe em volta. 3. Olhe bem. 4. Olhe para frente. 5. Diga a verdade. Primeiro, olhe para o alto. Se você está se perguntando como erguer os olhos ao céu, não precisa olhar além do livro de Apocalipse para adquirir uma perspectiva celestial. Por favor, não pense que esse livro é um manual de profecias assustadoras sobre o fim dos tempos. Ele é uma coleção de revelações daquele que era, que é e que está por vir. Deus independe do tempo, ele é eterno e costuma nos falar a partir dessa posição da eternidade. Na faculdade, eu tive um semestre inteiro de estudo do livro do Apocalipse e ainda fico desnorteada com qualquer tentativa humana
de comprimi-lo na nossa dimensão de tempo. Duvido que João, o revelador, sequer tenha entendido tudo o que escreveu. Às vezes, não há problema em não saber tudo. Limita-se a apenas crer que há um drama muito mais grandioso do que podemos imaginar acontecendo por trás dos bastidores. Existe uma necessidade aterradora de um olhar para o alto. Ainda estamos pregando Jesus andando pelas praias da Galileia, caminhando com os rapazes, despido da sua divindade e movendo-se pela terra como o Filho do Homem. E quanto ao Jesus que se revelou a João? Imagine isto se puder. O Filho do Homem com uma túnica e um peitoral de ouro, o cabelo branco como a neve, olhos como chamas de fogo, os pés como bronze refinado na fornalha, sua voz como uma catarata. Segurava as 7 estrelas na mão direita, sua boca como uma espada afiada, seu rosto como o sol quando está próximo da terra. Vi tudo isso e caí como um morto a seus pés. Sua mão direita me levantou e fiquei tranquilo quando ouvi a sua voz. Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Eu estou vivo. Morri, mas voltei à vida e agora vivo para sempre. Vê estas chaves na minha mão? Elas abrem e fecham as portas da morte. Abrem e fecham as portas do inferno. Agora escreva tudo o que você vê, as coisas que são, as coisas que estão para acontecer. Apocalipse 1, do versículo 13 ao 19, na versão A Mensagem. Vamos ser realistas aqui. João era muito possivelmente o mais equilibrado dos 12. Parece que ele pôde ter sido um dos favoritos de Jesus, se isso fosse possível. Afinal, foi a ele que Jesus confidenciou a última ceia. João viu Jesus revelado no céu como Filho de Deus e desmaiou como morto aos pés de Jesus. Isso é um pouco mais do que o que Jesus, que carregava ovelhas e assava peixes. Esse é o Filho do Deus Altíssimo, revelado como um rei guerreiro, que segura as estrelas, armado e majestoso. E se começássemos a pregar sobre essa revelação feroz de Jesus? Falando sério, vejo a abertura do livro de Apocalipse. Revelação de Jesus, o Messias. Deus deixou claro aos seus servos o que está para acontecer. Ele a entregou por meio do anjo a seu servo João. E João contou tudo o que viu. A palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo. Leitor, você é um abençoado. São abençoados também os que ouvem e guardam estas profecias. Todas as palavras escritas neste livro, o tempo está para se cumprir. Apocalipse 1, do versículo 1 ao 3, na versão A Mensagem. Este livro é, antes de tudo, uma revelação de Jesus. Há uma bênção declarada sobre o leitor, o ouvinte e o que guarda essa revelação, de modo que estou pensando que ele é mais do que digno da nossa atenção. Por que essa revelação seria necessária? Não temos um registro de como ele viveu e andou nesta terra? Creio que ela é um vislumbre de quem verdadeiramente é esse Jesus triunfante, o nosso Messias. Ele se despiu e se tornou como nós, para que pudéssemos nos despojar e nos tornarmos como ele. Ele é poderoso, ele é santo, ele é glorioso. Portanto, olhe para o alto. E em seguida, olhe ao redor. Ponto 2. A partir do momento em que temos um vislumbre da perspectiva do céu, começamos a ver a nós mesmos, nossos arredores e os habitantes da terra através de olhos diferentes ou mais iluminados. Isaías experimentou mesmo
Isso quando ficou perplexo com a revelação de Deus em Isaías 6. Primeiro ele viu que as suas palavras eram impuras. Depois ele pensou no povo com quem vivia, impuro também. Uma brasa foi usada para expurgar a sua culpa e pecado. E Isaías respondeu: envia-me a mim. Ele foi expurgado, ampliado e estava pronto para ir a um povo que Deus disse a ele antecipadamente que não ouviria. As imagens contrastantes e conflitantes de um Deus santo e justo e que vemos quando olhamos para nós mesmos e para o mundo que nos cerca deveriam partir o nosso coração. Olhe ao seu redor. Outro ponto. Ligue o noticiário ou assista a uma comédia. O que você vê? Eu vejo pecado e injustiça, mas também vejo filhos da luz começando a sair do esconderijo para enfrentar as densas trevas que se acumularam enquanto eles estavam escondidos na luz. Depois, devemos olhar bem. Outro ponto. Creio que isso significa que precisamos procurar maneiras de fazer o bem ou trazer saúde ao que não está bem ou saudável em nosso mundo. Isso significa fazer brilhar a luz para expor áreas de trevas, trazendo esperança aos desesperançados de perto e de longe. Significa desviar-se do mal e fazer o que é certo, restaurar a saúde e a força ao que não está saudável ou está comprometido. Fazer essas coisas podem variar desde promover soluções econômicas e educacionais até resolver problemas relacionais. Em volta de nós existem casamentos e famílias que precisam ter a sua saúde restaurada. Há também pessoas com uma necessidade desesperada de medicação, de água limpa, de alimentos. Existem os solitários, que precisam ser colocados em famílias, órfãos a serem adotados e cativos a serem resgatados. Há homens e mulheres oprimidos e marginalizados para serem levantados. Então, olhe bem. Agora, para olhar para frente, outro ponto, precisaremos do entendimento de que as nossas escolhas atuais seguirão adiante e, portanto, exigem não apenas a percepção de olhar bem, mas a perspicácia de olhar adiante. Precisamos viver com a tentativa deliberada de ver através das circunstâncias ao nos aproximarmos dos cruzamentos da vida. Tenho uma motocicleta ninja. Ela provavelmente não é o menor item ou o mais seguro que possuo. E para que meu marido se sinta confortável com o fato de eu dirigir algo tão perigoso, fizemos um curso de segurança em motocicleta. Eu era a única mulher no curso, tá? Em nossas aulas, aprendemos que a maioria dos acidentes acontecem nos cruzamentos. Não porque o motociclista está se comportando perigosamente, mas simplesmente porque o motorista dos carros não os vê. Para evitar acidentes, nos ensinaram um termo para nos lembrar de sermos proativos. SEE. S-E-E. Olhe em inglês. Se são as iniciais de procure, avalie e execute em inglês. Quando me aproximo de um cruzamento em minha moto, fico muito mais consciente da presença dos carros do que os motoristas da minha presença. Por essa união da minha consciência aumentada com a inconsciência relativa deles, entro no modo de busca. Olho para os carros que me cercam e observo quem está falando ao telefone, quem está fazendo a volta, quem me notou e quem não me notou, e também observo as condições da estrada. O cascalho e a areia não são meus amigos. Pesquiso cada cruzamento em busca de problemas em potencial e caminhos para o outro lado. Quando a minha busca está completa, avalio as condições para determinar a melhor abordagem. Às vezes, quando John e eu estamos os dois na moto, ele vai primeiro porque a moto dele é muito mais barulhenta
e eles o ouvem chegando. Mas se o trânsito está atrás de nós, ele quer que eu vá primeiro para que ele guarde as minhas costas. Então, depois que o plano foi elaborado, nós o executamos. Não enviamos mensagens duplas aos carros. Eu não sinalizo que vou para a esquerda e depois vou para a direita. Nós nos certificamos que nossas intenções sejam tão claras quanto possamos comunicar a eles. Uma vez em movimento, estou consciente de outra lição que aprendi com a minha moto. Se você olhar para baixo, corre o risco de cair. Em uma motocicleta, como na vida, você precisa olhar para cima e através das curvas. Você concluirá a curva corretamente se mantiver os olhos em para onde está indo. Olhe para frente, em vez de para onde você esteve ou está. Olhe para o destino. Onde estamos atualmente não é o lugar para onde estamos indo. Há mais adiante de nós. Mais alegria, mais perigo, mais Deus, mais mal, mais justiça, mais liberdade, mais poder, mais luz, mais esperança. Estamos verdadeiramente em um cruzamento entre a maneira como as coisas são e a maneira como elas serão ou deveriam ser. Isso significa que haverá muitos motoristas inconscientes navegando nessa vida ao nosso redor. Não é trabalho deles tomar cuidado conosco. Nós é que devemos tomar cuidado com eles. Por fim, diga a verdade. Outro ponto. Paulo disse que Isaías olhava para frente e dizia a verdade. Na vida de Isaías, suas palavras nem sempre eram recebidas como verdade. De acordo com alguns historiadores, ele foi cerrado ao meio por dizer a verdade. A verdade não era popular, bem recebida pelas pessoas ou conveniente, mas Isaías não apenas a disse, ele viveu a verdade que via para o futuro. O que conta para Deus é quem você é e como vive. Seu culto deve envolver o seu espírito na busca da verdade. Este é o tipo de gente que o Pai está procurando, aquele que é simples e honesto na presença dele em seu culto. João 4, versículo 22, na versão A Mensagem. Esta foi a oração de Jesus por nós. Faza-nos santos, consagrados com a tua verdade. Tua palavra é verdade que consagra. Assim como me deste uma missão no mundo, eu dei a eles uma missão no mundo. Eu me consagro por causa deles, para que eles sejam consagrados à verdade em sua missão. João 17, versículo 17 a 19, na versão A Mensagem. Se não soubermos o que é a verdade, então temos a palavra de Deus para iluminar o nosso caminho, para o entendimento de Jesus, que é a verdade. Existem aqueles que olharam para o alto e depois deixaram de olhar, e então se esconderam. Existem aqueles que olharam em volta, mas ficaram sobrecarregados, porque nunca olhavam para o alto, então não fizeram nada. Existem aqueles que olharam para a frente, mas deixaram de dizer a verdade, então viveram uma mentira. Existem aqueles que disseram a verdade, mas nunca olharam em volta, de modo que a verdade não levou saúde a outros. Assim, mantendo a esperança de elevar o nível de exigência, no capítulo seguinte, meu objetivo é escrever algumas maravilhas fantásticas para que possamos recapturar aspectos da força perdida, não através do derramamento, mas através da visão. Por favor, nem por um instante imagine que o que eu compartilho com você nestas páginas foi apresentado de alguma forma estranha. Não foi assim. Essa mensagem me foi dada em revelação assombrosa. Esta é a minha tentativa muito humana de compartilhar com você uma revelação maior
do que as minhas palavras limitadas podem explicar. Ter um entendimento iluminado é crucial em um mundo de loucas trevas. É verdade que aquilo que você contempla, você se torna. Precisamos permitir que uma visão interior e imagens de luz sobrepujem o que nos cerca. É hora de olharmos além do que é evidentemente óbvio e vislumbrarmos o que Deus está fazendo em meio à desesperança. Embora contemplemos as trevas, devemos declarar a luz. Com os olhos do nosso entendimento, recuperaremos o deslumbramento com relação a quanto o nosso Deus é grandioso. Que Deus nos dê olhos para ver. À medida que a luz de Deus aumentar, creio que haverá um despertar profético divino. Deus nos dará olhos para ver o que Ele está fazendo, ouvidos para ouvir o que Ele está dizendo, e a ousadia para falar a sua palavra com autoridade. À medida que esse despertar acontecer, as barreiras no coração humano desmoronarão. Espere e permita que Deus declare a sua maravilha no mais profundo do seu interior. A capacidade profética de capturar um vislumbre da visão de Deus é contemplar a sua maravilha e adquirir percepção. Sem essa visão, a vida é, na melhor das hipóteses, uma caminhada no escuro. Quando as pessoas não conseguem ver o que Deus está fazendo, elas tropeçam em si mesmas, mas quando atentam para o que Ele revela, são as mais abençoadas. Provérbios 29, versículo 18, na versão A Mensagem. Jesus não era esquisito, mas onde quer que fosse, ele levava o assombro de Deus. Por quê? Porque ele só fazia o que via o seu Pai fazer. Ele via simultaneamente a humanidade sofredora e a reação de seu Pai Santo a ela. Ele declarava luz e verdade para dissipar as trevas e as mentiras da religião que cegaram os olhos dos filhos de Deus e os separaram do Deus vivo. Outro termo para profeta é vidente. Jesus via o que outros ignoravam. Ele percebia os sofredores e os proscritos e tocava os impuros. Ele não apenas via as multidões, Jesus via pessoas. Ele via mais do que homens e mulheres. Ele via indivíduos e corações. Jesus via luz em meio às trevas e expunha as trevas que fingiam ser luz. Ele era a luz do mundo e agora você deve ser a portadora dessa luz. Apresente-se imaculados para o mundo, como um sopro de ar fresco nesta sociedade poluída. Deem às pessoas um vislumbre de uma vida boa e do Deus vivo. Levem a mensagem portadora de luz noite adentro. Filipenses 2, versículo 15, na versão A Mensagem. Aí está, amadas, uma descrição da nossa caçada no escuro. Resplandecemos a luz dele e a levamos às trevas. Deixamos o mundo perdido e sofredor ver as nossas vidas transformadas. Não nos escondemos das trevas. Em vez disso, nós as dissipamos. As trevas fogem da nossa presença. À medida que a luz se aproxima da dimensão das sombras, descobrimos o que as trevas deixaram para trás. Há muitos que estão escondidos em lugares escuros, esperando pela luz da libertação. É hora de caçarmos e resgatarmos todos os que ainda estão cativos e desesperados por uma mensagem de esperança.